Pai eterno, pela sua graça mais uma vez. Sentimos temor ao tomar este lugar, porque entendemos que aqui é um lugar muito alto, de uma responsabilidade muito grande, porque estar na tua presença é despir a nós mesmos, porque os teus olhos tudo vê, tudo sonda, tudo conhece. Não adiantaria eu tentar ser uma pessoa que eu não sou, o Senhor nos condenaria. E ao pensar na sua pureza, em tua santidade, confessamos que nós precisamos do teu sangue. Confessamos que precisamos de sermos perdoados das nossas falhas. Confessamos que se o Senhor não vier e não cobrir as nossas transgressões, o inimigo falará mal do teu altar por causa das nossas vidas. Mas confiamos que há um advogado junto ao Pai. E se cometermos falha, Ele é poderoso para nos perdoar de todo o pecado. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor mais uma vez nos propôs esta mesa do Senhor. É a penúltima, aliás, ainda tem mais 2 ceias. Sim, para tomarmos depois dessa. Isso significa que um ano está passando. Houve lutas, houve combates. O inimigo tentou de todas as maneiras. Mas nós vamos findar o ano dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Bendito seja o teu nome, Senhor. Graças a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Tá tudo bem com todos nós? Maravilha. Então vamos aproveitar que vocês estão em pé. Irmã Patrícia está, mais o irmão Nivaldo, está completando 18 anos. Vamos orar por eles. Irmã Patrícia e irmão Nivaldo. 18 anos já, irmã? Parece, não? Tem tudo. Que coisa, hein? Quase me pega. Graças a Deus, né? Vamos levantar nossas mãos. Chega mais para cá. Senhor, aqui está esses irmãos. Quantos bombardeios foi neste período de 18 anos? Quantas vezes Satanás tratou de destruir este lar, usando, Senhor, as nossas falhas, nossas fatalidades, às vezes até mesmo a nossa falta de visão. Mas Deus é por nós. Que coisa gloriosa. Enquanto as pessoas estão dizendo ali fora: tem 2 meses que eu me separei. Outros dizem: tem 10 anos que eu me separei. Outros dizem: tem 20 anos que eu me divorciei. Alguém vem dizer: tem 18 anos que Deus tem nos abençoado. Aleluia! E nós queremos agradecer a Deus. E pedir mais, que o Senhor renove a aliança. Quebrando barreira, quebrando rotina, na força e no poder do Senhor. E que o Senhor, se houver tempo e mais 18 anos para frente, que este casal esteja unido na tua presença. Em nome do Senhor, eu os abençoo, papai, e agradeço a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmão. Deus te abençoe, viu? Deus abençoe, irmão. Graças a Deus. Ah, é? 18 também? Ah! Pode vir, irmão. Vamos orar. Orar pela irmã Sara, mas o irmão Eberson. É Ebert ou Eberson? Eberson. Vamos orar. Ah, tá. Chega para cá. Vamos levantar nossas mãos. Senhor, é só a tua graça.
Este casal está aqui, Senhor, para dizer que ainda que tenha, Senhor, bons advogados, para controlar e fazer com que o divórcio aconteça tudo perfeito, tem um advogado junto ao Pai. Que quando nós falhamos, Ele cobre os nossos pecados. Quando nós precisamos, Ele nos perdoa. Quando nós não estamos dando conta de caminhar, Ele nos carrega e nos atravessa os abismos. Senhor, uma das coisas mais difíceis da terra é um homem e uma mulher viver debaixo do mesmo teto. Não sendo das mesmas origens, mas há um segredo. O sangue do Senhor nos dá a vitória. E eu abençoo este casal, Senhor, para que a mão do Senhor seja com eles. E nunca lhes falte óleo sobre a cabeça. E todas as vezes que as intempéries aparecer, eles lembrem, nós estamos copiando um casamento no céu. Nós estamos pregando que vai haver a união de Cristo e da noiva. E assim na terra como no céu. Eu abençoo esta família, abençoo as crianças, e que o Senhor prospere e ajude-os na caminhada, e que a glória do Senhor seja a retaguarda, em nome de Jesus. Amém, Senhora. Deus abençoe, Deus te abençoe, viu? Deus abençoe, meu irmão. Isaac, é muito bom. Pode vir, meu irmão. Foi sexta? Não, mas o senhor veio. Quantos anos o senhor fez? 76, irmão. Amém. Vamos orar por ele? Vamos, um amado. É um nome que ninguém pode esquecer. Amado, ele chama Amado mesmo. Senhor, o irmão Amado está completando mais um ano de vida. E pela primeira vez, eu tenho certeza, porque todas as vezes que ele completou anos, ele não foi desta maneira. Porque agora ele está no evangelho da verdade. Aleluia! 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 Agora, Senhor, ele sabe aonde está pisado. E sabe em quem ele tem crido. E o que para trás fica. E ele avança para o prêmio da soberana vocação. Dá saúde, teu servo. Para seguir este caminho, Senhor, testificando que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Então vamos abrir a Bíblia e aproveitar que estamos em pé. Tem alguém nos visitando hoje? Não, né? Nós vamos ler Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas 7. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos mais uma vez reunindo na sua presença para 2 Crônicas 7, a partir do verso 12. Vocês encontraram? Essa semana eu acredito que o meu irmão chamado Miguel Ângelo vai me mandar uma mensagem para me enviar para vocês. Se ele não mandar, vocês podem puxar a orelha dele. Todo mundo, viu? Bom que a orelha dele cresça. Vamos lá. Estou aguardando. Crônicas 7, versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Podem ler o 13. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pode ler o 15.
Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Pai, nós queremos mais uma vez falar da tua palavra. E cremos ser ela suficiente para nos colocar em posição de arrebatamento. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos, irmãos. Eu estou, nesses últimos dias, esse final de ano, mexendo com uma coisa muito peculiar. Um assunto de suma importância, que é o novo nascimento. E eu lembrei de uma irmã que uma vez disse para o irmão Brana: irmão Brana, que dia que o senhor vai tirar Jó das cinzas? Porque o irmão Brana pregou sobre Jó não sei quantas vezes. O irmão Brana diz: o dia que você se converter, ele sai da cinza. Foi a resposta do profeta. Agora, antes de entrar no nosso assunto, eu vou falar das características de uma ovelha. Vai mexer nas ovelhas hoje. As características de uma ovelha. A palavra característica é as qualidades que aquela ovelha possui. Bom, mas antes eu quero ler um parágrafo aqui, essa mensagem à igreja e sua condição. Assim que agora mantenha a sua mente nisso. Isso está no parágrafo 15 da mensagem à igreja e sua condição. Assim que agora mantenha a sua mente nisso. A razão que eu disse essas poucas palavras para aqueles que estão enfermos e aflitos, dessa forma eu falarei nesta manhã para a igreja e a condição, pois eu sinto que ainda que a cura divina seja maravilhosa, porém quando eu estava em Cheverton, eu tive somente por volta de 3 cultos de cura. Quando eu estava ali, eu possivelmente 4 no máximo. Além dos 11 dias, é mais essencial pregar para as almas dos homens do que colocar muito tempo na cura divina. Olha para você ver o que o Mamana vai dizer. Ainda que as pessoas estejam enfermas e necessitadas, Deus pode curá-las. E isto já tem sido vindicado ao redor do mundo, que ele o faz. Porém, a coisa mais importante agora é para a alma a qual nunca morrerá. Viu aí? Que coisa? Porque nós temos que tratar com esse assunto, novo nascimento. Nós devemos manter isto em posição e em linha direta com Deus. Então, esta é uma das razões que Deus está movendo em nossos corações para cumprir o que Deus falou na primeira carta a Pedro 1, verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus. Cada vez que o evangelho cai nos seus ouvidos, ela passa pelo seu entendimento e vai para a sua alma. Ela te limpa de um pecado. Ela libera você para se aproximar mais de Deus. Isto é renascer. E Deus, o que ele está fazendo? Ele está nos gerando de novo. Por que de novo? Porque a primeira geração foi a geração através da sensualidade, através do casamento, do germe de vida e o óvulo. Mas esta geração será por meio da palavra e ela vai gerar um corpo noiva incorruptível. Ela vai gerar uma igreja que não pode se corromper. Então, quanto mais nós ouvimos a palavra, eu estou falando a palavra, mais você está caminhando para este novo nascimento. Mas eu falo para as pessoas que ouvem a palavra e assimilam. Porque a palavra assimilar não é ter luz, não é questão, não significa assim, entendi, entendeu? Não. Assimilar é apropriar, é vestir,
é entrar dentro. É fazer participante da coisa. Porque muitos irmãos ouvem a palavra aqui, ó, e dentro do carro já está brigando, xingando, bravo, nervoso. Isso não é assimilação, não. Isso é sinal que você não está assimilando a palavra. Bom, eu vou mais devagar. Eu estou aqui com a mensagem A Igreja e Sua Condição. E eu vou pregar nesta mensagem hoje, no culto da ceia. E eu espero que vocês tenham muita paciência, porque são momentos muito preciosos que nós estamos vivendo. Estamos falando de arrebatamento, estamos falando da saída da noiva, estamos desejando que isso aconteça. Nosso assunto é sair daqui. Desejo nosso é ir embora com Cristo. Mas para isso Deus tem que colocar-nos em prontidão, prontos para isso. E a única coisa que prepara a noiva é a sua palavra. Então, tenham paciência comigo. Por favor. Eu vou começar aqui no parágrafo 23. E neste parágrafo, falando das características de uma ovelha, o irmão Brana disse: uma ovelha não é arrogante. Começa aqui. Vai. Uma ovelha não é arrogante. Agora, isto agradou tanto a Deus, quando ele enviou Jesus à terra, que ele isto agradou representá-lo como um animal, e este animal foi um cordeiro. Caminhemos de volta ao princípio no jardim do Éden, nos anúncios da vinda de Jesus. Deus sacrificou um cordeiro para ser uma oferta substituta no anúncio da vinda de Cristo. Agora eu tenho frequentemente me perguntado por que Deus simbolizaria Cristo como um animal, como uma besta. Porém nós encontramos que o cordeiro, a razão que ele escolheu um cordeiro é mais manso e mais dócil de todas as criaturas que há sobre a terra. Não há nada mais manso e dócil do que um pequeno cordeirinho. Vou só explicar uma coisinha aqui. A diferença de cordeiro e ovelha é que cordeiro é o animalzinho novo. É aquele que nasce da ovelha, aquele animalzinho simples, sabe? Aquele animalzinho sem defesa, aquele animalzinho... Quando se chama ovelha, porque já está mais velha, já cresceu mais. A diferença é só essa, mas tanto o cordeiro como a ovelha é a mesma ovelha. É a mesma natureza, é a mesma família. Só que para adiantar só um pouquinho aqui, Mombana falou assim que os dois comem o mesmo material. Mombana disse que o mesmo capim que o cabrito come, que o bode come, o cordeirinho também come. Ele diz assim, que é o caso, mas que mensagem profunda, que coisa gloriosa, mas que coisa tremenda. O alimento é o mesmo. Mas o Mombana diz que a natureza de um e outro é diferente. Vai. Então, é a criatura mansa, humilde, dócil, um pequeno cordeirinho, inocente, não se sustenta a si próprio. Ai, 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 ai. Ele não é arrogante. É uma meiga e dócil criaturinha. E quando Deus foi representar Cristo para o mundo, ele o representou em um cordeiro. Então, um cordeiro não é arrogante. Não é. Vamos pulando aqui. Agora eu vou falar no parágrafo 30. Uma ovelha guiada, um cordeiro não dá coice. O culto hoje
vai ser maravilhoso. Vai derramar o seu. Esse é o avivamento de Gálice. Um cordeiro. Sou crente, mas não sou bobo, não. Cordeiro não dá coice. E você quer mexer com uma pessoa? Você pode amarrar as patas dela, mas amarra direito, senão ela quebra a carroça. Cordeiro não dá coice. O problema é meu que você tem com isso. Más respostas. Bom no gatilho. A língua queima. Parágrafo 30. Vamos ver aqui. Agora, o cordeiro é um companheiro muito dócil. Ele não faz. Ele não pode ajudar a si mesmo. Ele não tem confiança em si mesmo. Porque ele não pode ajudar a si mesmo. Característica de uma ovelha. Um cordeiro não chega no escritório falando assim: pastor, eu vim aqui falar para o senhor que eu vou me casar. Não. Pastor, o que é que o senhor me orienta a respeito de casamento? O cordeiro não entra no escritório para falar o que ele vai fazer. Ele não entra no escritório para pedir uma orientação como fazer. Porque não seguia a si mesmo. Eu já entro no escritório, já vou falar para o pastor o que eu vou fazer, porque aí já ele não vai meter a colher dele. Aí você já discerne o espírito e fala: vai embora, vai com Deus. Entrou um casal, um irmão no escritório do Mombrana, dizendo: eu vou à África. Deus está me mandando ir à África. E eu vou fazer isto, e Deus já me mostrou em visão. Mombrana apertou a mão dele e disse: irmão, que o senhor tenha sucesso. E ele saiu arrumando o paletó, todo satisfeito, glória a Deus. Mombrana foi na porta do escritório, Billy Paul estava assim, e disse: Billy, esse moço vai sofrer o maior desastre na vida dele. Mas por que você não falou para ele? Ele não veio aqui para me pedir uma ajuda. Ele veio aqui para dizer o que ele vai fazer. E eu tenho pessoas na minha igreja que eu não vou intervir na vida dela, porque ela já sabe o que vai fazer. Ela tem direção própria. Ela não é ovelha. E tem alguns que já sabem o que o pastor vai falar. Já sabe até o parágrafo que ele vai citar. Já sabe a escritura que ele vai usar. Aí elas fazem o quê? Elas fazem igual Geazi. O que Geazi fez? Geazi, quando Naamã, general do exército da Síria, abriu aquele malão de tesouro, e aquele ouro começou a brilhar, ele regalou o olho e falou: eu e meu senhor estamos arrumados. Eliseu falou: pode levar isso. Quero. Pode levar. Geazi fez assim, ó. Vou tirar um dia para pescar. Por trás, ó. Por trás. O meu senhor está passando uma necessidade lá que surgiu de imprevisto. E está pedindo se o senhor pode mandar pelo menos 10% daquela. Que os negócios abriu lá. Resolve o problema dele. Não. Naamã falou: tô satisfeito, eu estou curado da lepra. Não, vamos abrir, vamos leva, pode levar. Mas o homem entrou numa espiritualidade e chegou lá no acampamento, até assoviando: livre estou, pela graça de Jesus. Eliseu falou: onde você estava? Pegando um ar por aí, estou muito deprimido. Rapaz, e o meu espírito não foi com você na hora que você foi usar o meu nome, a minha pessoa, para buscar dinheiro. Sabe o que aconteceu com você? Você vai ficar com a lepra de Naamã. Vou falar uma coisa aqui. Não é fácil viver nessa mensagem
com um faz de conta, porque só prejuízo, só problema. Se você não viver uma transparência real, você vai ver, afunda, é doença, é desgraça, é miséria, é situações terríveis. Mas se você viver a mensagem como ela é e servir a Deus, é só bênção. É só bênção. Só bênção. Oh, Deus. Que coisa. Então vamos lá. Porque ele não pode ajudar a si mesmo. Aqui, algum tempo atrás, eu estava indo por um pasto, quando eu costumava patrulhar, e eu encontrei um cordeiro, e todos tinha deixado de alguma maneira, e ele estava todo ferido, em cima de um pequeno punhado de arame farpado, e o pequeno, pobre companheiro estava deitado ali, sangrando e balindo. E eu cheguei perto, e eu havia visto no caminho, de cima por volta de meia milha, 800 metros, e estava todo o rebanho de ovelhas ali agora, e acima estava todo um rebanho de ovelhas. Agora ele havia prostrado exatamente ali, e os corvos haviam picado logo os seus olhos. Porque o diabo é assim. Quando você cai numa situação, ele vai furar primeiro os seus olhos para você não ver a desgraça que você está nela. E uma vez com os olhos furados, aquele cordeiro não dava conta de sair do meio dos arames farpados. Ele não sabia, não estava enxergando, porque os corvos, aproveitando da situação, preso, foi lá e começou a bicar os olhos e furou os olhos dele. Por isso que tem pessoas que elas já não dão conta mais de ver a situação que ela está. Ela está toda lameada. Satanás é oportunista. Que coisa. Coisa terrível. Então, todo um rebanho de ovelha, agora ele havia prostrado exatamente ali, e os corvos haveriam picado logo os seus olhos, se não tivesse tirado dali. Bom, quer dizer que então eu caio numa situação, o diabo não quer que eu veja a situação que eu estou, e ele aproveita e vai lá e ele fura meus olhos, para eu não sair daquela situação. E tem pessoas que está tudo errado na casa dela. A torneira está quebrada, os filhos estão no mundo, sabe? A vida financeira está um fracasso, vida de saúde está lá no inferno, está um baú. As coisas estão tudo mal. E a pessoa ainda não está vendo que Deus está querendo tirar ela desse aramado. Ela não está entendendo. Vamos ver isso aqui. E eu o peguei em meus braços. Aliás, se eu não tivesse tirado dali, porém, eu sem ferir o companheiro, o peguei em meus braços, e ele nunca recusou. Eu estou falando de característica de ovelha. Ovelha não recusa ajuda ministerial. Mas quando não é ovelha, você pode saber, o pastor toma coice. Eu já fui posto para fora da casa de irmão, que eu fui lá tentar salvar ele me mandou para fora da casa dele. E hoje está com a vida toda desgraçada. Que coisa. Terrível. Ele nunca recusou. Ele se pôs bem quieto. Eu o peguei em meu braço. A primeira vez que eu fiz isso. Talvez que um ser humano tivesse alguma vez posto as suas mãos sobre ele. Porém, ele foi dócil. Ele estava desejando ser guiado. Ele estava desejando ser ajudado. Eu espero que você veja isso. Ele não estava desejando tentar resistir ou dar coice, ou morder. Os cordeiros não dão coice. Mas não dá coice não é para um pastor. Mas não dá coice não é para visita. Mas não dá coice não é para os amigos, entre aspas. Mas às vezes dá coice no marido. Dá coice na mulher. Então não é cordeiro.
Porque a coisa mais fácil que tem é você tratar bem quem não está convivendo com você. Mas eu quero saber quem convive com você. Às vezes o pobre do homem está tentando ajudar, trabalhando, lutando para colocar o pão dentro de casa. E a mulher está numa revolta que não... Olha essa natureza sua. E olha a sua família lá do mundo, como é que ela é. Age do mesmo jeito que você. Você tem a natureza dos seus ancestrais. Você precisa de nascer de novo. É isso. É isso, não é outra coisa. Raimundo! Raimundo! Minha mãe gritando. Raimundo! Raimundo! Pega um facão aí que eu vou tirar as tripas desse negão pra fora! Era eu. Minha mãe gritando. Meu pai pegava as facas, tudo quanto é faca. E lá em casa era aquele teado, aquelas capas de cangaia, aquele teado de barro, aquele teado antigo, né? Enfiava tudo nas teias para esconder. Pega, Raimundo! Eu vou tirar as tripas dele para fora! E meu pai tinha medo da minha mãe. Lá em casa descia galinha. Aí ele pegava as facas, saía correndo, escondia. E ele sabia que ela era terrível mesmo. Minha mãe era índia. Índia. Ela nos batia com um pedaço de pau. Esses caibos. Pega a faca, Raimundo! E nós corremos. Meu Deus do céu. E a roupa já estava molhada de xixi, de cocô. E o coração da gente... Meu Deus, se minha mãe achar uma faca, nós estamos todo mundo morto. E estava. Irmãos, as pessoas, quando elas estão... O sistema nervoso delas está abalado, elas dão um delírio, alguma coisa. E elas falam e fazem coisas que elas se gravassem. Elas teriam vergonha. Elas perdem o equilíbrio de coisas boas. E se não der uma freada não, elas começam a falar e não param. E amaldiçoa, e xinga. O diabo entra ali, põe veneno, põe silicone, põe raiva, põe tudo. E fala. Se gravar e mostrar para ela, ela vai ficar com vergonha. Os vizinhos ficam, meu Deus, a Nilza hoje mata esses filhos dela. Mas esses filhos da Nilza também não era fácil, não. Cada dia era um problema. Um dia eu pus fogo na minha casa, lá em casa. Lá, parecia a casa queimou inteira. Outro dia, os vidros dos vizinhos estavam tudo quebrados. Nós fomos lá e quebramos os vidros do pessoal para fazer pontaria. Arrebentamos, quebramos tudo. Eles não falavam nada. Deixa a Nilza vai chegar, nós vamos contar. Ah, é agora, certo. Terrível! E ainda... Mas era filho de Deus. E tem uma coisa que você precisa saber. Quem é filho de Deus é mais tentado a fazer coisa errada do que quem não é filho de Deus. Vocês querem a Bíblia para isso? Isaú nunca deu desgosto para Isaac. Jacó só contava mentira, roubava e trapaceava. Se olhar a natureza de Jacó e a de Isaú, você falava assim, Isaú toma ceia, Jacó eu expulsei da minha igreja. No entanto, Isaú Deus chutou e Jacó Deus salvou. Eu não estou querendo defender coisa errada, mas você sabe por que você é uma pessoa nervosa? Você sabe por que você é uma pessoa temperamental? É porque o diabo já percebeu que você é uma filha de Deus, sabe? Ele já percebeu que você está preparando para o arrebatamento. Ele já entendeu que você quer subir ao céu. E com isso ele sabe de uma coisa, que enquanto você estiver com essa natureza, ele tem ainda uma arma na mão, é carta na manga. Eu tenho que ir agora que eu tenho que investir nela, agora que eu tenho que investir nele, porque depois que ele receber a nova natureza, acabou. Eu não tenho mais domínio sobre ela, eu não tenho mais domínio sobre ele, então eu vou investir, mas a pomba já está voando por aí. O diabo sabe que a hora que você entrar véu adentro e o véu cair às suas costas, nunca mais ele vai ter domínio na sua natureza. É por isso que ele está investindo nela. Ele quer que você caia numa sebe de arame, ele quer que você fique preso, e ele quer furar seus olhos para você não ver
a necessidade. Porque quando seus olhos é furado, você não vê mais em volta. Você não consegue enxergar a sua necessidade. Por isso que ele está trabalhando com rapidez. Ele põe revolta. Ele faz você xingar. E depois você fica no canto chorando, coração doendo. Eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter feito isso. Não está certo isso. E o diabo fica ali olhando. Ah, mas fui eu que fiz. Mas fui eu que fiz. Mas tem uma coisa, Satanás. Essa natureza já está chegando. Meu Deus. Por isso ele trabalha. Como o diabo trabalha. Ele tem pressa. Que coisa. Meu Deus. Escuta isso aqui. Então, alguma vez, posto as suas mãos sobre ele, um ser humano tivesse alguma vez colocado as suas mãos sobre ele. Porém, ele foi dócil. Ele estava desejando ser guiado. Ele não estava desejando tentar resistir ou dar coice ou morder. Os cordeiros não dão coice. Não mordem. Eles somente se humilham a si mesmo. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeiro requisito de uma rendição. É fazer o quê? E o que é se humilhar? É rasgar o véu da vontade própria que está entre o espírito e a alma. Se humilhar, reconhecer que a sua vaidade, que a sua esperteza, que a sua maneira de querer tirar dinheiro do marido não vai dar certo. Irmã, mulher não pode roubar dinheiro de marido, ladrão não entra no reino do céu. Não, mas é meu. Não, pá. Você está fazendo errado. Você está pondo no espírito dos seus filhos. Seus filhos vão começar a pegar as coisas escondidas, depois foi você que colocou. E a consciência fica doendo. Ele é seu o dinheiro. Ah, mas se eu pedir, ele não vai me dar. Mas é melhor pedir. Aí existe uma outra tramóia. Sabe o que é? Já que ele não me dá, eu compro escondido, depois falo com ele. Está errado. Ele tem uma programação, ele tem um planejamento dos seus custos. Você faz um negócio e compra algo que não está dentro do orçamento dele. Você está agindo como um bode, não como uma cristã. Um cordeiro não faz isso. Vai comprar as coisas para depois falar, mas que mulher é essa? Teve um dia que a irmã chegou lá em casa, casona bonita, tinha acabado de construir minha casa, estava lá aqueles cacos velhos, aqueles guarda-roupa, tudo torto. Sem porta, sem maleiro, sem nada, as camas, tijolo de baixo. A irmã chegou e falou, por que você não compra um móvel para essa casa tão bonita? Não, nós não estamos em condição ainda de comprar, não. Ah, compra lá, senhor! Ele se vira e paga! Não, nós não agimos assim, dessa maneira, não. Esse espírito não é correto. Não é. Porque o nosso marido, Jesus, que nós vamos casar com ele daqui uns dias, ele falou a sua palavra assim, pedi e dá-se-vos-á. Que coisa gostosa, né? Mas parece que esse movimento feminino é tão forte que as irmãs acham pesado demais, sabe? A gente tem que ficar humilhando, sabe? Tem que ficar prostrando, sabe? Tem que resolver. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Me dá R$1 aí. Toma. Passa meia hora, me dá mais R$1. Toma. R$2. Então. Por que é assim? Por que tem que ser assim? Porque é assim com Jesus. A febre aparece, Senhor, eu quero cura da febre.
A dor de barriga aparece, eu quero a cura da dor de barriga. Problema financeiro aparece, eu quero agora a solução do problema. O filho vem e se rebela, Senhor, eu quero a salvação do meu filho. Não é assim? Me dá 1, me dá 2, me dá 3. Aí Jesus ainda aparece em João capítulo 15 e diz, porque sem mim nada podeis fazer. Você veste é porque eu te dou a vestimenta. Você come é porque eu te dou dando trigo para você. Você vai e volta porque eu te dou condição de ir e vir. Porque sem mim nada podeis fazer. E se você tem uma visão de uma noiva revelada, ainda agradeça a Deus que você tem um marido para dizer, eu tenho alguém para me abençoar. Aleluia! Aleluia! Sem mim! Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Ai, 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 isso. Onde estão as ovelhas com esta característica de humildade? Hein? Se humilhar. Mas se humilhar para quem? Seu marido. Porque a conversão começa dentro da casa da gente. Se humilhar para o seu marido. A hora que eu te falar uma coisa, você não levanta nem a voz, não fica querendo provar para ele que você está certa, não. Ainda que ele estiver errado, concorde com ele. Lá na frente ele vai falar assim, não, querida, você tinha razão. Você estava certo. Perdoa, viu? Porque tem hora, irmão Fernando, que a Sara está meio brava mesmo. Sabe? E a hora que ela está brava, ela quer fazer faxina na casa. E a primeira faxina dela é, quer saber de uma coisa? Eu vou pôr esse Ismael pra fora. Vai embora! Você é sua mãe. Não quer ser empregada mais não. Abraão viu o negócio e a briga começou. Abraão falou, vai mandar meu filho embora? Aí não. Eu não quero mais essa mulher aqui e nem esse filho. E foi ela que arrumou o problema, hein? Por isso, tu tá vendo? Ela arruma o problema e não dá conta de resolver. Se ela não tem um Abraão, estava fulminada. Abraão rejeitou aquilo na mesma hora e disse, eu não vou fazer o que ela está mandando, não. Eu mandar meu filho embora, para onde? Nós moramos no deserto. Deus apareceu para Abraão e falou, dá ouvido a Sara, Abraão, já está certo. A Sara gostou. Você viu, mulher? Eu creio que uma mulher que tem o Espírito de Deus e está lutando para ir para o céu, Deus pode usar ela para nos dar bons conselhos. Ela não está nem mandando, não. Ela está sendo usada por Deus para cumprir uma promessa. Mas o machismo, aqui quem manda só ela. Machucado. Abraão, pode fazer o que Sara está falando. E Paulo ainda depois bateu com categoria lá em Gálatas 4:22. Porque o filho da escrava não podia herdar com o filho da livre. Tinha que haver uma separação. E o Mombrana vem e diz, ele nos separa da semente da incredulidade. E Agar trouxe uma semente da incredulidade que era Ismael. E a incredulidade não pode herdar junto com a fé. E se Deus não joga a incredulidade para fora, a fé não vai reluzir, não vai brilhar. Então lança fora o filho da escrava. Porque de maneira nenhuma ele vai herdar. E quando Sara fez, era Deus. Abraão não estava entendendo. Estava na hora de colocar aquela coisa para fora. Ai, ai, viu? Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E é difícil para humilhar. É. Se humilhar para quem você está enxergando todo dia, que você vê a cara dela bonita e vê toda amassada, cabelo tudo esparramado. Você ainda humilhar para uma pessoa dessa, meu Deus, eu vou ter que humilhar. É difícil. É difícil. Eu descobri uma coisa. Tem pessoas que elas são de oração, mas não são humildes. Porque ela está fazendo errado. Ela tem que humilhar primeiro para depois orar. Porque Deus não ouve uma pessoa arrogante. E sabe quem falou aquilo para Salomão?
Deus apareceu para ele e disse: olha, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu, então não é o Batista, porque eles se chamam pela Trindade. Não é o Testemunho de Jeová, não é Deus é Amor, não é Universal, porque todos eles chamam pela Trindade. Só tem um povo que se chama pelo nome, é a noiva de Jesus Cristo. Ele está falando é com você? Diz amém. É comigo que ele está falando. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, a senhorita Jesus Cristo, uma noiva que vai casar, se humilhar, descer, rasgar o véu da vontade própria, abrir mão da sua ambição, da sua vaidade, e descer, e descer, e descer. Eu estou falando para alguém que quer o batismo com o Espírito Santo. Estou falando para alguém que está amarrado em arame, todo machucado, mas Deus quer que você desça e se humilhe. Glória a Deus. Amém. Então eles somente se humilham a si mesmo. E este companheirinho eu o apanhei e o pus ali com o restante das ovelhas. E num poucos minutos a sua mãe o encontrou. Quão feliz ele estava. Agora, quão típico isto é do Cordeiro de Deus. Que bom as pessoas serem mansas. Mas não é mansa, uma mansidão fabricada, não. A escritura que nós lemos aqui, quarta-feira, foi Atos 4, 14 e 22. A Bíblia diz que por muita tribulação nos importa entrar no reino dos céus. Quero dizer a vocês que, se não houver uma renúncia e não houver uma humildade, se você não preocupar em parar com essa maneira de pensar que você é astuto, sabe muito, você só vai perder. Mas se você entrar pelo caminho da humildade, se humilhar. Agora, deixa eu ler aqui. Parágrafo 31, 32. Uma ovelha guiada pelo bode. 31, 32. Você sabe onde eles vão matar ovelhas? Vocês sabem o que guia as ovelhas até o cepo mortal? É um bode. Porém, o bode guiará a ovelha exatamente até a rampa do matadouro, no matadouro, e então, ao mesmo tempo que ele faz a ovelha subir a rampa, então ele guiará fora, porém, ele pulará fora. Eles dizem, quando eles forem matar o bode, então ele levantará uma tempestade, vê? O bode é assim, ele lá vai, entra no corredor do matadouro, e a hora que lá vai para a navalha cortar o pescoço dele, ele pula a cerca, e as ovelhinhas entrou por aquele caminho, não sabe fugir. Ovelha não foge de couro, ovelha não foge de repreensão, ovelha não foge de sacrifício. Não, mas o bode foge. Eu já tive irmãos no nosso meio, hoje eu não tenho não, mas eu já tive. Que o dia que ele sabia que a pimenta ia arder no culto, ele nem ia na igreja. O pastor vai me pegar hoje. Porque bodão pula fora mesmo. Ele puf, e a ovelhinha vai apanhar. E ainda sai dizendo assim, que culto abençoado, hein? Ovelha é assim, apanha, ainda glorifica, exalta. Que coisa, hein? Então, olha. Então, ao mesmo tempo que ele faz a ovelha subir a rampa, então ele pulará fora. Porém, eles dizem que quando forem matar o bode, ele levantará uma tempestade. Essa é a maneira que o diabo fará.
ele tentará guiar os filhos de Deus exatamente para dentro da sordidez. Que é isso aqui? Sordidez. O diabo vai levar as pessoas para a imundície. Sordidez é imundície, baixeza, tá vendo? Imoralidade, coisas obscenas. Ele leva os irmãos para um lugar que você não deveria ir. Porém, quando chega o tempo dele morrer, ele realmente levantará uma tempestade. Então, essa é a maneira que o diabo faz. Esta é a maneira de algumas vezes, algumas mocinhas de aparências belas, ou alguns rapazinhos insolentes, que é atrevidos, grosseiros, com uma risadinha irônica, com uma carteira de cigarro ou uma garrafa de uísque, guiarão uma mocinha para o erro. Um cordeiro com a cria de alguém, fora para o erro. Oh, está bem. Não há nada de modo algum nestas coisas santarronas de igreja. Porém, deixa a morte golpear estes velhos amigos uma vez. Você ouvirá grunhindo, gritando por todo o país. Essa é a maneira que o diabo faz isso. Que coisa. 33. Porém, o cordeiro é tão dócil que ele pode ser guiado. E esta é a razão pela qual Deus representou a Cristo como cordeiro. E ele mesmo como a pomba. E no dia de João batizou a Jesus no Rio Jordão, um dos maiores eventos que alguma vez tinha tomado lugar, aconteceu exatamente ali, note. Quão maravilhoso, o cordeiro, o mais manso de todas as criaturas da terra, e a pomba, a mais mansa de todas as aves do céu. Agora, esta é a única maneira que ele podia algumas vezes ser unido. Esta é a única maneira que a pomba deveria alguma vez vir sobre o cordeiro. Agora, quando a pomba desceu, João viu a Jesus e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João disse: eu testifico, eu vi o Espírito de Deus como uma pomba, descendo e repousando sobre ele. Aleluia! Aí está a pomba e o cordeiro unidos junto. Isto é quando Deus e o homem se tornam um. Isto é quando o céu e a terra abraçam-se um ao outro. Aleluia! Isto é quando Deus foi feito carne, trouxe isto, e quando Deus desceu na forma do Espírito Santo e foi feito um homem e habitou entre nós. Isto é quando toda a eternidade abraçou-se mutuamente. Isto é quando a raça humana caída do povo de Adão, e Deus e Jeová e todos os anjos vieram junto. Quando Deus e o homem foram feitos um, neste grande memorial, dia quando João batizou a Jesus. E eu vou dizer, ele só quer que você se torne um cordeiro. Para quê? Para que essa natureza divina venha habitar em você. Por isso tem que ter novo nascimento. Senão a pomba não vem. Ela não vem nessa natureza que eu carrego. Eu disse para vocês, este espírito tem uma natureza carnal. Mas quando há um novo nascimento, este espírito agora tem uma outra natureza, que é a alma. A alma passa a ser a natureza desse espírito. E quando a alma se torna a natureza desse espírito, então ele está se preparando para dar boas-vindas à pomba para vir fazer o selamento. É o que Deus está desejando em nós. Que coisa. Tudo bem. 39. Eu já vou para o 39. O cordeiro, ele não tem nenhuma grande opinião de si próprio.
Ele se representou aqui sobre a terra como uma pomba dócil e um cordeiro dócil. E se esse cordeiro, num minuto, em algum dia, se retivesse da natureza de um lobo raivoso, essa pomba teria tomado o seu voo imediatamente. Ela teria se ido. Eu tenho isso como testemunha. Eu tenho irmãs na minha igreja e irmãos na minha igreja que eram dóceis, eram mansos, eram temperados, temperáveis. Você via a maneira dele, o semblante dele. E hoje eles estão rosnando como um lobo. Não tem mais espírito cristão. Porque, sabe por quê? Aí você diz, mas ele foi batizado com o Espírito Santo? Não. É que quando ele estava passando por aquele período do novo nascimento, que é um período perigoso, porque é fronteiriço, é um perigo. Tem pessoas que caminham até a fronteira e voltam para trás. Era dócil. Todo mundo queria ficar perto daquela pessoa. Mas de repente mudou-se. É uma pessoa revoltada. Só com a conversa, reclamando, praguejando e xingando. E o pior, hein? Vai lá na casa da mamãe, que não é nem crente, para ficar falando coisa da vida dela que é crente. A mãe fala assim, nem eu que estou na igreja católica, ou estou na Batista, ou estou na Assembleia, ou estou na Universal, não passo isso. Vocês não estão na palavra original? Vou falar uma coisa aqui. Tem irmãos que eles preferiram não ter companheirismo na igreja, se isolaram dentro da igreja e hoje tem a maior lambança com o povo do mundo. E caiu, perdeu a pureza, foi contagiado, porque às vezes é melhor a lambança no mundo. E eu vou dizer para você que não é não. É melhor suportar um irmão com a fraqueza, mas que crê igual eu creio, que está caminhando do mesmo jeito que eu estou caminhando, do que sentar no meio das rodas dos escarnecedores. A minha família são vocês. E eu não falo isso, não é de boca para fora, não. Lá em casa não vai ninguém da minha carne, mas da minha família do céu, minha casa não esvazia. E eu já não vou na casa dos meus parentes para eles não ir na minha. Viu? Mas eu tenho prazer quando um irmão chega na minha casa. Uma Hungria apareceu lá ontem, eu achei até que era a teofania dele. Eu falei assim, é o Greik? Eu não acredito. É você mesmo, Greik? Sou eu, pastor! Aleluia, Greik! Aí nós pulamos daqui, agarra dali. Alei! Aonde foi que eu fiz isso com a minha família? Eu vou contar para vocês aonde. Meu cunhado separou da mulher dele, caiu na bobagem de levar ela lá em casa para almoçar. Escuta aí. Chegou de mãos dadas lá. Bem, quem é? É fulano de tal. Ah, é? Vou descer. E aí, tudo bem? Bom. Você quer minha namorada? Sua namorada? Ah, não é casado? Você não é casado? Não, mas ela é minha namorada. Falei, mas na minha casa você não entra com esse lixo aqui, não. Na minha casa? Eu vou apoiar adultério? Vou dar almoço pra você? Ó. Vai para os carros o dia lá onde você quebrou o pote, porque aqui na minha casa você não entra com esse lixo, não. E ela regalou o olho, mas que homem segurou assim. Que tem sem educação, hein? O camarada sai lá de Belo Horizonte para vir fazer uma visita e você põe ele para fora? Tem uma coisa, vô. O que é? Nunca mais eu vou na sua casa. É um favor que você me faz, não dá licença. E não perdi nada. Agora os irmãos é assim. Não concorda com muita coisa, mas o homem vai lá e trai a mulher, e já arruma um amante, vai para sua casa, almoça, deita na sua cama com a mulher, vai para o quarto, vai para a sala, e você não fala nada, põe demônio de adultério na cama, põe demônio de adultério no quarto. Eu quero dizer, a sua casa é reservada para Deus. Você tem filha pequena,
Você tem filho pequeno. Não deixe esses demônios entrar na sua casa, não. Teve um dia que um advogado chegou lá em casa. O irmão Éder passou mal e o cunhado dele é advogado. Eu liguei para a mãe do Moeder e falou, o Moeder passou mal aqui, ele toma remédio e tal, ele tem problema de epilético, de epilepsia. E aí? Daí meia hora, chegou uma frota lá em casa e o advogado. Olha, vou te processar, viu? Por que você vai me processar? Já levei esse moço no posto, já medicou ele, tudo, você vai me processar por quê? Olha aqui, ó, tirou a carteirinha. Eu sou advogado, some daqui de casa agora. Agora. Sai daqui! Mas nós encontramos lá diante do juiz. Ô lixo, some daqui só! Ia me processar. Porque eu devia ter pegado de moeda e levado para a família, não era ter ligado, não. Ô, gente. Ô lixo, sai daqui da minha casa. Você é um pé rapado. Some daqui, rapaz! E fui empurrando com o peito ainda. Quase que caiu a escada. Aí vocês falam, pastor, mas o senhor está falando de humildade? O cordeiro mais humilde que eu conheço pegou a zorraga e fez uma festa no templo. Porque não é questão que eu sou humilde que eu vou aceitar pecado na minha vida, não. Nós temos que ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Aí eu vou ser humilde. Aí o lixo que o diabo tem lá enfia para sua goela lá dentro. Pus ele para fora da minha casa. Ô lixo! Falei com ele. Seu lixo! Me ameaçando dentro da minha casa, que ia levantar um processo contra mim. Eu tentando, fiquei a noite inteira, a madrugada inteira pelejando como era. Meu Deus do céu. Chamei ele de Zé Aparecido. Sabe, irmãos, Deus está querendo cristão verdadeiro, sabe? Tem um povo no nosso meio aí que tem muita lambança com família. Chega agora a época de Natal, vai lá para o Baal. É champanhe, é vinho, é festa. E todo mundo tonto, beijando, agarrando, beijando. E você tá lá no meio, o crentão. Irmão, nós estamos precisando de criar um pouco de vergonha, sabe? E ainda depois eles ainda saem falando da gente ainda. Acho que eu vou ter que parar. Quantas horas já é, hein? 8:05. Só mais um pouquinho aqui, né? Deus, ajuda nós. Eu acho que foi o 39 que eu estava lendo, é isso mesmo? Porém, o cordeiro, ele não tem nenhuma grande opinião de si próprio. Um cordeiro é uma criatura que, quando ele está perdido, ele está desesperadamente perdido. Uma ovelha não pode encontrar seu caminho de volta. Então, irmão William, um cordeiro, ele solicita o ministério. Ele precisa da ajuda. Ele não consegue encontrar o caminho de volta. Mas tem irmãos na minha igreja que ele fala, quem manda na minha casa sou eu. Eu vou falar uma coisa aqui, e você pega isso aí e faz um exame. Tem pessoas na minha igreja que congregam comigo, mas não são ovelha desse pastoreio. Porque elas não sabem respeitar ministério. Eu lembro de uma irmã que chegou no escritório e disse, pastor, eu vim aqui falar para o senhor que eu vou fazer isso e aquilo outro. Eu quero te dar parabéns. Ela disse, por quê? Porque você era minha ovelha até ontem. Hoje você não é mais. Não. Mas por quê? Porque a senhora nunca entrou no meu escritório falando o que ia fazer. E hoje a senhora já chegou de cabeça feita. Parabéns. Vai lá. Vai fundo nessa. Eu não considero a senhora mais... Não, misericórdia, então eu vou voltar atrás, pastor. Deixa eu começar o caminho de volta. Mas por que eu fiz isso, Não, eu fiz isso para acordar ela, porque ela não queria que eu desse a minha opinião. Ela já estava com a coisa formada. E ia morrer. E ia ser sepultada. Não, pastor, então sendo assim, o que o senhor acha? O que o senhor fala? Agora só mudou a conversa.
Você vai num psicólogo, você abre a sua vida, descancara a sua vida. Você fala coisa íntima para um homem que não tem Espírito Santo, que é às vezes um adúltero, é um efeminado, é um homossexual, está com a vida podre, casamento destruído. E você vai lá e conta tudo, abre o verbo. Por que você não pode falar a sua vida e para ser ajudado por um ministro do Evangelho verdadeiro? Uma ovelha que está perdida, ela está perdida. Esta é a razão que Deus nos comparou à ovelha. Quando nós estamos perdidos, nós estamos perdidos. Não há caminho que nós possamos encontrar por nós mesmos. E há somente uma maneira de fazer isto. Isto é, submeter a nós mesmos ao pastor do rebanho. E ele faz a liderança. Irmão, vou falar aqui. Eu queria uma igreja para me congregar e eu tivesse um pastor que eu pudesse confiar na vida dele, que ele tinha vida limpa, e que eu pudesse ter certeza que ele ia me dar a melhor orientação do seu alcance. Então eu vou dizer uma coisa. Tem pessoas na minha igreja que elas só vão no escritório quando a bomba estoura. Quando já não tem mais jeito. Aí ela quer a ajuda do pastor. E o pastor tem direito de falar com ela. Eu queria que você viesse antes de fazer essa burrada. Não é depois que você fez, não. Tá aí. Bom, eu agora vou para o parágrafo 40. Não vai dar para ir tudo, mas pelo menos... O cordeiro e a pomba são feitos um através do batismo do Espírito Santo. Por isso que você precisa ser um cordeiro. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E mais o quê? Mais o quê? Rasgar o véu da vontade própria, se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Perdoarei os teus pecados. Você crê? Diga, eu recebo isso. Porque isto é assim, diz o Senhor. Graças a Deus. Então no parágrafo 40... Agora sim, que noto, este cordeiro e a ovelha junto, cordeiro e a pomba, melhor dizendo, juntos, eles são feitos um. Então vigie como a pomba guiou o cordeiro. E o Filho de Deus, quão dócil ele era, sabendo que ele estava indo para a matança. Quão dócil ele era. Pois todo tempo não procura apresentar a si próprio, não procura ser autossuficiente. Ele disse, eu não faço nada, até que o meu Pai primeiro me mostre, e o Pai habita em mim. 41, 42. Agora, uma outra coisa, o cordeiro está desejando submeter os seus direitos. Agora, Deus deseja que nós sejamos cordeiro, porém há muitas vezes que nós não desejamos submeter os nossos direitos, ceder os nossos direitos. Muitos de vocês dizem, bem, eu tenho direito, irmão Brana, isto é verdade, porém está você desejando ceder os seus direitos? Está você desejando sacrificar os seus direitos para que Deus possa te guiar? Este é o problema com a nossa igreja hoje. Na grande maioria, que é a mansidão do Cordeiro de Deus, nós estamos supostos a sermos cordeiro. Nós temos nos tornado tudo, menos tudo, mas exceto cordeiro. E esta é a razão que tão longe que nós tomamos essas atitudes. E a pomba do Espírito Santo toma seu voo e vai embora. Se o Cordeiro de Deus houvesse feito mais simples rosnado, como um lobo, ou houvesse feito algo contrário ao que a doce pomba houvesse permitido, a pomba teria tomado seu voo e ela teria partido num minuto.
coisa. Eu tenho visto esse tipo de mudança. Muito bem. 43 e 44. Esta é a razão hoje que nós estamos nos perguntando qual é o problema com a igreja pentecostal. Isto é porque nós temos se revestido de uma natureza diferente. Nós temos se vestido de uma natureza que nós desejamos nossos direitos. Nós vamos tornando-nos arrogantes. Nós nos tornamos hostes, que é adversos, né? Provocante, contrário, agressivo. Nós nos tornamos indiferentes. Nós permitimos o temperamento entrar. Nós permitimos o egoísmo entrar. Um cordeiro, quando vem o tempo, ele possui a sua própria lã, que é o seu direito. Ele possui a sua lã. Porém, eles tomam o cordeiro e levantam em cima de cepo e atam seus pés completamente. Ele nunca escoiceou, ele nunca alvoroçou. Você somente tira os seus direitos dele e em seguida, porque ele é um cordeiro, ele não pode fazer nada mais, porque esta é a sua natureza. Porém, cruze uma vez o caminho de um cristão e você saberá se ele é um cordeiro ou um bode. É o que aconteceu com muitos irmãos. Você fala assim, pastor, por que o irmão não está na igreja mais? Porque eu só fui pastor para ele, para ajudar ele. Financeiramente e para falar com ele, balançar a cabeça. O dia que eu falei com ele, irmão, o senhor está errado. Ele ficou sentido e foi embora. Tem ovelha que ela não consegue, ela não gosta de ouvir não, só quer ouvir sim. O pastor não pode discordar dela. Irmão, você está errado. Ficou com raiva de mim, vai embora. Não é cordeiro. Que coisa, hein? Você saberá o que ele é, opondo-se uma vez a ele. Só uma vez só. Primeira vez que um irmão foi no escritório, já não vem mais na igreja. Porque eu disse para ele uma coisa e ele não gostou. Porque não é cordeiro. Que coisa, irmãos. Que coisa, hein? Você saberá o que ele é, opondo-se uma vez a ele. Esta é a razão hoje que as nossas igrejas estão na condição que elas estão. Já estou terminando. 63. No exato momento em que você tem um desses pequenos temperamentos, a pomba vai imediatamente embora. Irmãos, construir uma atmosfera onde Deus esteja nela ali, demora um tempo. Muito tempo. Não tem coisa mais gostosa que você vai orar, você sente aquela atmosfera gloriosa. Você vai ler, você lê alimentando da palavra. Você vai à igreja, você entra no espírito do culto, mas não tem coisa pior do que você ajoelhar, você não vê Deus. Você vai ler a mensagem, era como se você estivesse lendo um jornal, não existe aquela expectativa, aquela fome. Você vai no culto, está demorado, está chato, está esquisito. O que é isso, pastor? É que o Espírito Santo tomou voo. Alguma coisa que você fez o entristeceu. Construir uma atmosfera, irmãos, depende de um tempo. E às vezes nós construímos algo, nós estabelecemos algo, e aquilo fica por um tempo, aí nós já ficamos raivosos, praguejosos, murmuradores, já ficamos nervosos, xingamos, amaldiçoamos. Daí a pouco você volta na estaca zero, você já não é mais e não tem atmosfera antes. Irmãos, por favor, no nome de Jesus, me ouça. Se você manter Deus na liderança da sua vida, as portas abrirão diante dos seus passos. A bênção do Senhor não arredará de ti. Os olhos do Senhor estarão fitos às orações que você fizer. A glória do Senhor estará à direita e à esquerda, e o inimigo terá que sair da sua frente. Não tem coisa melhor do que você carregar a Deus na sua vida. Vamos conservar esta atmosfera. Vamos permanecer debaixo deste ambiente glorioso. Vamos viver de maneira
Vamos viver Cristo hoje como se Ele viesse amanhã. E vamos continuar servindo-o em temor e em novidade de vida. Vamos ser cordeiros. Começa com a humildade. Humilhar diante de pessoas dentro do seu trabalho que você acha que não é nada. Mas Deus usou essa pessoa para trabalhar esse caráter seu. Pôr você lá embaixo. Humilhar diante de alguém dentro da sua casa que você não consegue calar a boca. Você sabe mais, você xinga mais. Humilha-te. Mas não é uma humildade hoje, amanhã tá severo, não. Uma constância. Você diga, eu quero um novo nascimento. E se é com tribulação que eu vou entrar no reino de Deus, eu quero entrar no reino de Deus. E eu vou parar com isso. De brigar, de xingar, de praguejar. E eu vou falar uma coisa. Toma cuidado. Tem pessoas que facilmente pegam o espírito da outra. Às vezes você convive com uma pessoa há pouco tempo, você age igual ela. Mombrana pregou a mensagem de influência de um homem sobre o outro. Toma cuidado. Às vezes você está tudo bem. É só você se aproximar de alguém e você fica igual ela. Toma cuidado. Esta influência é muito forte. Vamos ficar em pé. Oh, Deus. Obrigado, Pai. Eu insisto ainda em dizer, vai haver um grande batismo. Deus virá pegar os seus cordeiros e vindicá-los com esta visita real da pomba. Se vocês derem ouvido, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, receber esta mensagem e acatá-la e sujeitá-la, não demora, Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Amém? Creia nisto e receba isto do fundo do seu coração. Curva a sua cabeça. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao seu nome na glória. Glória a Deus. Pode aumentar. Aumentar, você baixou. Está baixo ainda. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome na glória, por amor à tua fidelidade. E a tua fidelidade, e a tua fidelidade. E porque perguntam as nações, porque perguntam as... Onde está? Onde está nosso Deus? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome, mas ao teu nome na glória, por amor à tua misericórdia e da tua fidelidade. Eu estou lendo na íntegra uma mensagem à igreja e à sua condição.
O profeta nos mostra uma necessidade de sermos cordeiros, de termos uma natureza mudada, de sermos filhos e filhas de Deus que se rende a Ele por meio da sua palavra. Eu oro por irmãos preciosos, irmãs preciosas, que estão aqui nessa noite, que querem uma mudança de natureza, querem parar com esse vício, essa anomalia, essa coisa temperamental, este agir carnal, que tem entristecido o teu espírito, que tem feito com que a pomba voe. Eu oro para que o Senhor nos conceda a graça de uma mudança. Eu quero rasgar o véu da vontade própria. Eu quero dar boas-vindas a esta pomba novamente. Eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero oferecer meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu peço que o Senhor nos ajude. Perdoe as nossas falhas. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Eu não vou ler a leitura da ceia. Vamos dar graça pelo pão e pelo vinho. Levante a sua mão, vamos dar graça pelo pão e o vinho. Pai, aqui está a mesa do Senhor, pão e vinho. Estes elementos estão dizendo que um corpo foi mutilado, que um corpo foi moído pelas nossas iniquidades. Esses elementos estão dizendo que houve uma morte, para que o testamento permanecesse. Então, é por certo que a minha alma já tem a sua redenção. Eu louvo ao Senhor e peço ao Senhor que o Senhor dê uma bênção de santa ceia para cada irmão. Nós ouvimos uma mensagem, Senhor, as características de uma ovelha. E eu quero andar como uma ovelha. Eu quero viver como uma ovelha. Eu quero agir como uma ovelha. Aceita a nossa adoração em nome de Jesus.